Como a inflação destruiu um império milenar. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quando falamos de Roma, o que lhe vem à mente? Provavelmente, gladiadores lutando no Coliseu, tramas políticas, quedas de imperadores ou domínio através de um exército imbatível. Estamos acostumados a ver em livros de história que mudanças políticas são extremamente importantes, quando, na verdade, a economia afeta muito mais a população do que quem senta no trono do poder. Por isso, vamos ignorar as intrigas políticas e vamos focar no que realmente faz diferença: a economia do Império Romano. Obviamente, o Império não começou como uma potência que dominava a maior parte da Europa. A princípio, Roma dominava uma parte diminuta do que hoje é chamado de Itália. Porém, como todo Estado, seu objetivo era crescer. Mas como faziam isso? Basicamente, Roma enviava suas tropas para as terras do governador de algum local, que geralmente também era a pessoa mais rica da região. Que coincidência! Quem poderia imaginar, não é verdade? Lá, enviavam um mensageiro com um convite bem generoso. Você está sendo convidado a ser um cidadão do Império Romano. Aceite e garantimos a sua proteção. Recuse e matamos você e tomamos suas terras. Claro que a proteção mencionada era, em sua maioria, contra o próprio exército romano, mas isso é só um detalhe. E claro que essa proteção não era de graça. Os romanos tinham de pagar impostos, principalmente um que praticamente não existe hoje, o imposto sobre riqueza. Mas aqui no Brasil você deve conhecê-lo mais pelo seu nome socialista, o imposto sobre grandes fortunas. Em resumo, ao se tornar cidadão romano, contadores reais iam até a propriedade desses proprietários de terras e contabilizavam toda a riqueza que eles possuíam. Daí, calculavam o valor do imposto a ser pago, que geralmente era de 1% da riqueza total. Camponeses e pobres em geral nem pagavam esse imposto, até porque nem valia a pena calcular o que tinham para taxá-los. Porém, na maioria das vezes, os senhores de terras pagavam esses impostos sem muito problema, porque havia uma vantagem adicional. Quanto maior o imposto pago, maior a sua patente no exército romano. Dessa forma, alguém muito rico já poderia ser denominado comandante ou capitão do exército, apesar de nunca ter feito nada. E isso poderia ser muito útil em caso de uma rebelião dos camponeses, por exemplo. Bastava dar o comando e o exército romano tinha de obedecer. Graças a esse sistema, Roma foi capaz de formar a maior força militar da época. Mas, conforme seu domínio se expandia, ficava mais difícil cobrar esse tipo de imposto. Então, o Império Romano decidiu terceirizar a cobrança de impostos. Essa terceirização funcionava da seguinte forma: Roma acabou de dominar uma nova área, por exemplo, a Gália, que hoje é conhecida como França. Então, os contadores do Império iam calcular a riqueza da região como um todo. Uma vez calculado esse valor, eles escolhiam uma taxa de impostos, geralmente entre 2% a 5%, sendo maior quanto mais rica fosse a região. Enquanto isso, os socialistas atuais acham que 40% de imposto é muito pouco. Então, eles faziam um leilão sobre os direitos de taxar a região. Digamos que a riqueza da Gália foi contabilizada em 100 milhões e a taxação seria de 5%. Então, seria esperado arrecadar o valor de 5 bilhões. No leilão, aquele que oferecesse o maior valor para Roma recebia o direito de cobrar os impostos. Digamos que no leilão alguém ofereceu 4 bilhões. Essa pessoa teria de pagar os 4 bilhões adiantados e depois poderia obter de volta esse valor dos impostos cobrados da população. Claro que para ter dinheiro suficiente para pagar adiantado ao Império Romano, a pessoa já deveria ser muito rica. Portanto, era comum que os mais poderosos permanecessem no poder ainda sob o domínio romano. Para o Império, isso era ótimo. Recebiam todo o valor que seria extorquido dos camponeses de uma vez, adiantado, enquanto que o trabalho de tirar dinheiro da população ficava a cargo de outra pessoa. Obviamente que isso dava muito problema. Se você fosse amigo do cobrador de impostos, ele poderia deixar de cobrar de você. E apesar de haver um limite estabelecido de quanto poderia ser cobrado, corrupção era um problema muito comum. Naquele tempo, alguém trabalhar e receber o mesmo valor todo mês era algo raro. Praticamente todos recebiam pela sua produtividade. E essa ideia idiota de CLT não existia. Por causa disso, era impossível cobrar impostos de renda quando a renda das pessoas flutuava tanto.
Então, o Império Romano criou um outro tipo de imposto, o imposto por cabeça. Esse imposto era basicamente o imposto por estar vivo. Tratava-se de um valor fixo pago por pessoa, já que se a pessoa sobreviveu esse ano é por causa do Estado, então deve pagar a taxa de proteção, né? Com o dinheiro arrecadado com os impostos, o Império Romano podia investir em infraestrutura e certamente fez isso. Conhece o ditado "Todos os caminhos levam a Roma"? Roma ficou muito conhecida pelas suas estradas que eram retas como uma flecha. Não importava se havia rios ou montanhas no caminho, Roma deveria ligar todos os pontos de seu império pela menor distância possível. Isso era feito para facilitar o comércio entre as regiões do império. E antes que você diga que Roma fazia isso pelo bem da população, lembre-se que o império cobrava mais impostos de áreas mais ricas. Então, o intuito era somente o de arrecadar mais. Se a população ficasse mais rica como consequência, seria apenas um efeito colateral. Mas todo esse sólido império teve seu colapso, e muito provavelmente por um motivo que você nunca aprendeu. Nas escolas, aprendemos que os romanos foram invadidos por povos bárbaros, e por causa disso, o império chegou ao seu fim. Dizer que as invasões contribuíram para sua queda é uma obviedade, mas não é como se o império estivesse em paz com seus vizinhos e aí do nada eles decidiram atacar. Até durante o período chamado de Paz Romana, houve tentativas de invasões, as quais foram facilmente repelidas. Então, por que o Império Romano, a maior força militar da época, chegou ao seu fim? Em uma palavra simples, inflação. Inflação nos nossos dias é muito mais um conceito abstrato do que algo tangível. Você somente vai sentir a inflação quando for até o mercado e perceber o quanto os preços subiram. Porém, na Roma antiga, inflação era algo muito mais palpável. Lembre-se que dinheiro naquela época consistia basicamente de moedas feitas de metais preciosos. Claro que com o tempo, mais metal era extraído da terra e novas moedas eram feitas desses metais, gerando inflação. Porém, isso gerava um limite no quanto a moeda poderia ser inflacionada. Para um exemplo atual, veja o Bitcoin. A criptomoeda está sendo produzida a cada minuto em uma taxa padrão. Apesar dessa inflação no número de bitcoins, o valor dele cresce, tornando os produtos mais baratos em relação a ele. Isso se deve, dentre outros fatores, ao fato de que a produção de riqueza no mundo cresce mais rápido do que a produção de bitcoins. Porém, a ganância estatal não se contém com os limites da realidade. O Império Romano passou a utilizar um outro tipo de inflação, a depreciação. Depreciação, em termos monetários, significa reduzir a quantidade de metais preciosos presentes em cada moeda, a fim de produzir mais moedas com a mesma quantidade de metal. E esse tipo de inflação é muito mais danosa do que a inflação que conhecemos hoje. Para entender o quão grave foi a inflação romana, vamos considerar as mudanças do denário. O Império Romano teve seu início por volta do ano 500 a.C., mas somente começou a produção de moeda próximo de 300 anos antes de Cristo. Escolhemos o denário por ser a moeda mais comum, feita de prata e que durou por mais tempo, mas havia moedas de ouro, bronze e cobre também. O denário foi criado no ano 211 a.C., tendo sua cunhagem abandonada no meio do terceiro século. Quando foi criada, a moeda de um denário era feita de prata pura, pesando 4,5 gramas. Nos anos posteriores, até a crise do ano de 33, que vamos explicar mais adiante, o peso em prata do denário decresceu de 4,5 para 4 gramas de prata. Era como se o governo pegasse 8 denários e transformasse em 9, porém isso só piorou com o tempo. A partir do ano de 64, o peso em prata foi reduzido para 3,8 gramas, com a desculpa que o governo precisava reconstruir a cidade que foi devastada por um incêndio. O fato que esse incêndio foi causado pelo próprio imperador é um mero detalhe. E isso só piorou com a criação da moeda de 2 denários, que tinha apenas 1,6 vezes a quantidade de prata presente na moeda de um denário, portanto, reduzindo a pureza em 20%. A piora foi tanta que no ano 274, a moeda era feita de 20 partes de cobre para 1 de prata. A moeda, que anteriormente era 100% de prata, passou a ter menos de 5% do metal em sua composição. Até a cor da moeda de prata não era mais prateada. Mas por que isso era um problema tão grande? Um denário era um denário para um romano, independente de ter 3 ou 4 gramas de prata nele. Mas, para trocas com outros povos, a coisa mudava de figura. O valor da moeda romana para um árabe ou asiático era somente com base no peso do metal precioso que nela se encontrava.
Portanto, esse tipo de inflação não somente gera os problemas normais de inflação, mas também encarece exponencialmente produtos externos. E Roma era muito dependente das produções de comida da Índia e da China, principalmente. Para se ter uma ideia, o salário de um soldado, que eram os únicos da época a ter um pagamento garantido e certo no fim do mês, subiu de 3.600 denários para 8.000 denários. Mas por que essa inflação cresceu tanto? Para entender isso, vamos analisar a maior crise do Império Romano, a crise de 33. Uma das grandes inovações do Império Romano foi a invenção do sistema bancário. Nada tão complexo como o que temos hoje, mas a base estava lá. Pessoas deixavam seu dinheiro no banco e o banco emprestava para as pessoas com juros. Porém, como todo sistema bancário de moeda estatal, ele funcionava com reserva fracionária. Porém, a situação mudou no ano 33. Houve diversas revoltas e até terremotos no Império Romano, o que levou as pessoas a pegarem mais dinheiro emprestado para sobreviver a essas dificuldades. Isso fez com que mais e mais pessoas estivessem endividadas com os bancos romanos, causando uma elevação nos juros. Essa elevação acabou por derrubar o preço das terras agricultáveis, já que se tornou mais difícil alguém conseguir um empréstimo para comprar terras. Se você se lembra do vídeo sobre o Egito Antigo, terras cultiváveis eram a base da sociedade antiga. A produção de comida era um aspecto central para manter a sociedade funcionando, e ter uma queda nesses preços indicava que os nobres proprietários de terras estavam vendo sua riqueza diminuir. Claro que os nobres romanos não poderiam deixar que suas fortunas diminuíssem. Portanto, aprovaram uma lei para que, num prazo de 18 meses, todos os senadores deveriam ter pelo menos um terço de suas riquezas investidas em terras. Interessante ver que, mesmo em um tempo em que nem se pensava na lei da oferta e demanda, as pessoas sabiam instintivamente que muitas pessoas querendo comprar um bem significava um aumento de preço. Então, os senadores correram para os bancos para pegar o dinheiro que haviam depositado para comprar terras. Porém, os bancos não tinham tanto dinheiro assim de imediato. Ainda mais considerando que 3 navios carregados de ouro desses bancos naufragaram. Então, os bancos começaram a cobrar de seus devedores imediatamente, o que fez com que muitas pessoas começassem a vender suas terras para pagar os empréstimos ao banco, o que, em consequência, fez o valor das terras despencar ainda mais, além de levar os bancos à beira da falência. Uma solução estatal tendo um efeito completamente oposto. Que inesperado! E qual foi a resposta do governo a esse problema que os estatistas atuais gritariam a plenos pulmões dizendo que foi causado pelo livre mercado? Em termos econômicos, foi o afrouxamento quantitativo. Em termos simples, imprimir dinheiro. Mas não foi uma simples impressão de moeda. O imperador ordenou que fossem criados 100 milhões de sestércios, ou 400 milhões de denários para simplificar. Isso, em um império com PIB de 6 bilhões de denários, era um valor absurdo. Para fins comparativos, isso seria como se o Brasil imprimisse quase 500 bilhões de reais de uma só vez. Esse valor supera o gasto brasileiro com o SUS em 3 vezes. Tudo isso foi injetado de uma vez na economia para garantir que os poderosos continuassem ricos, enquanto que a população teve de pagar o imposto inflacionário nos anos à frente. Para se ter uma ideia de quão grave foi a inflação no Império Romano, chegou a um ponto em que o próprio governo romano não aceitava mais que pessoas pagassem seus impostos com a moeda estatal. E pode ter certeza que quando um país não aceita sua própria moeda, a queda está próxima. Em resumo, Roma se encontrava em um ciclo vicioso, onde precisavam pagar pelo maior exército do mundo para manter seu império. Porém, por causa da inflação, seus gastos com o exército continuavam aumentando. A única forma de reduzir isso seria retirando mais a riqueza das pessoas, já que o Estado não produz riqueza, o que levava a mais revoltas da população, que, por sua vez, aumentavam o gasto estatal. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liber Road, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!